E promessa é dívida, ainda mais com quem entende de economia, né? Ruim ficar devendo para Priscila Yazbek, por exemplo. Priscila, agora há pouquinho a gente estava falando aqui sobre o resultado da inflação para o mês de janeiro. Ela foi menor do que a expectativa, ao mesmo tempo é a maior para o mês de janeiro desde 2016. A gente pode escolher um dos lados para ficar ou tem de combinar as duas coisas, Priscila? Boa pergunta, Colombo. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Na verdade, eu diria que essa inflação veio meio em linha com a expectativa do mercado. O mercado esperava um avanço de 0,55%, avançou 0,54%, então diria que a visão geral é que veio em linha com as expectativas. Vale falar que o índice desacelerou em relação a dezembro, quando a inflação tinha subido 0,73%, mas em 12 meses continua muito alta, acima dos dois dígitos em 10,38%. O IBGE destacou que a inflação de janeiro foi puxada por alimentos, os destaques foram as carnes e as frutas, cebola e cenoura também subiram bastante e o IBGE destacou que o café subiu pelo 11º mês seguido, acumulando uma alta de quase 57% em 12 meses. Eu falei com o André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, ele falou que essa época do ano, de verão, normalmente já não é favorável para tubérculos, para produtos in natura, por isso essa alta aí dos alimentos, mas a gente tem também alguns efeitos aí de secas e estiagem em algumas regiões do país, também prejudicando esse grupo de alimentação dentro do IPCA. Dos 9 grupos que são avaliados pelo IBGE, 8 tiveram alta, a única queda no mês de janeiro foi de transportes e essa queda foi puxada pela queda do preço das passagens aéreas, uma queda normal também para janeiro, já que o pessoal compra as passagens ali no fim do ano, então em janeiro tem uma demanda menor. E ele também comentou sobre os combustíveis, então o combustível também foi um destaque aí de queda do mês de janeiro, caiu 1%. Antes que os nossos telespectadores estranhem essa informação, isso foi causado porque a Petrobras fez aquele reajuste para baixo dos preços em dezembro, então essa queda ela acaba aparecendo em janeiro, mas como a gente está vendo, esses preços já voltaram, já subir, já houve reajuste depois desse reajuste que aconteceu em dezembro, então daqui para frente as perspectivas são de mais aumento nos preços dos combustíveis. Eu estava conversando também com o Sérgio Vale, da MB Associados, nosso especialista aqui na CNN. Ele falou que como o dado veio dentro do esperado, não deve mexer muito com a expectativa de juros, mas a Necton Investimentos já fez uma outra análise, disse que a inflação está espalhada entre os vários grupos analisados e que se não fosse a queda do combustível, que tem um peso importante no índice, a inflação teria subido mais. Então, eles acham que isso pode trazer uma revisão de juros da taxa Selic para cima. O André Braz também comentou que, além dos alimentos, o que subiram, que foram um destaque aí, ele falou também sobre vestuário, falou sobre móveis e veículos, que mostraram uma pressão de preços em produtos industriais e também mostraram que a pressão de preços está espalhada e é por isso que o IPCA, a inflação, está no maior patamar aí desde 2016. E aí ele também destacou que a questão do combustível ter desacelerado nesse mês ajuda, mas que também é uma questão pontual que não se sustenta no longo prazo. E aí, para terminar, Colombo, importante destacar também que o IBGE acabou de divulgar os dados do varejo de dezembro, daí eles vieram, inflação foi em janeiro, mas varejo veio em dezembro, eles vieram acima da expectativa do mercado, o mercado esperava uma queda de 0,5%, veio uma queda um pouco menor, de 0,1%, mas é um dado pior que novembro, quando o setor subiu 0,6%, e aí tem o dado fechado também de 2021, em 12 meses o varejo subiu 1,4%, foi o 5º ano seguido de resultados positivos no varejo. Aí, fazendo uma análise aqui inicial sobre os dados do varejo, foram muitos dados, ainda não deu para analisar tudo no detalhe, mas o que o IBGE destaca é que o varejo, ele foi muito bem no primeiro semestre do ano, mas no segundo semestre do ano já desacelerou com o efeito de juros e inflação. Isso acabou prejudicando os resultados no segundo semestre, então no primeiro semestre subiu 6,7%, no segundo semestre teve uma queda de 3%, e então é um movimento que se acompanha em vários setores da economia e de um primeiro semestre muito forte, com avanço da economia, reabertura de atividades, com avanço da vacinação, mas uma perda de ritmo no segundo semestre já por causa desses efeitos de inflação e juros mais altos. Então tá aí um panorama inicial sobre os dados do IBGE.